Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um vídeo aqui do canal, cara. Eu sou Danilo Bertoso, você está no Lâmpada Nerd e eu já assisti aos 2 primeiros episódios aí de Loki, cara, a nova série do Deus da Trapaça no Disney Plus, cara. Então, hoje eu vou comentar aqui o primeiro episódio com spoilers, não vou comentar muito do segundo episódio, mas eu vou dar as minhas primeiras impressões aí desse segundo episódio, completamente sem spoilers. Só vou estar falando do primeiro episódio aqui que já está disponível no Disney Plus. Então, antes de começar o vídeo, eu vou pedir para você deixar o like e se inscrever aqui no canal, porque você me ajuda demais. E lógico, você vai ficar por dentro aí da nossa cobertura de Loki, porque como eu já assisti esses 2 primeiros episódios a convite do Disney Plus, vai ficar muito mais fácil fazer conteúdo para vocês. E tem uns conteúdos que eu já tô preparando de teorias aí que, olha, vai ficar bem legal, cara. Então se inscreve e bora falar de Loki. Bom, eu quero começar falando o que eu achei dos episódios que eu já assisti no geral. Eu acho que esses 2 episódios eles constroem muito bem a história que a Marvel quer contar. A gente percebe que neles a gente consegue ver ali que eles têm um plano definido. Diferente de Falcão e o Soldado Invernal, que no começo parecia bem perdida, e diferente de WandaVision, que começou mega bem, teve um final muito insatisfatório, eu acho que o Loki ele começa bem, ele supre as expectativas do que todo mundo estava esperando, e ainda assim ele tem espaço para te deixar intrigado no final de cada episódio. Inclusive o final do primeiro episódio tem um plot twist muito legal, que só quem assistiu sabe do que eu tô falando, mas é um plot twist que já te deixa preso na cadeira, ele fecha ali um arco completo. E no segundo episódio a gente tem o desenvolvimento desse conflito apresentado, a resposta desse conflito, e aí já se abre a porta para um novo conflito, cara. Então eu gostei bastante do que eles construíram aqui. Eu acho que a série ela tá com um tom muito bonito, os atores estão muito dedicados. O Tom Hiddleston aqui está perfeito, cara. Se você ainda não se convenceu com ele como Loki nos outros 55 filmes que ele fez aí no MCU, então talvez não seja agora que você vai se convencer, porque o cara tá demais. É interessante notar que começa uma série só do Loki, é muito mais legal a gente ver ele trabalhando sozinho. Tem momentos ali que a gente consegue ver o Loki agindo sem ser um deus, mas ao mesmo tempo com aquela marra dele de se achar o superior, e é muito interessante. Como muitos de vocês sabem, esse Loki aqui não é o Loki que morreu lá em Guerra Infinita, o Loki bonzinho que morreu pro Thanos tentando ajudar o Thor. Esse Loki aqui é o Loki que havia acabado de atacar Nova York lá no primeiro filme dos Vingadores, e após roubar o Tesseract, após aquele plano maluco dos Vingadores lá em Ultimato, para eles recuperarem as joias do infinito, o Loki acaba fugindo, e aqui ele já foge diretamente para a Mongólia lá por volta de 1500, e ele percebe que tem alguma coisa errada, cara. Quando a gente vai ver, o Loki acabou perdendo o controle do Tesseract, porque como a gente viu lá em Vingadores, ele tinha um controle muito bom, e acontece que ele foi jogado para outro tempo, e isso faz a TVA ir lá atrás dele e prendê-lo. Isso acontece logo de cara, é uma sequência direta ali daquele Loki do Vingadores Ultimato, mas é uma sensação estranha porque a gente sabe que aquele Loki ali não é o Loki da linha do tempo oficial que está morto, ele é um Loki de uma realidade alternativa, então ele é como se ele fosse um segundo Loki, e a gente também descobre que existem vários outros Lokis aí, em várias linhas do tempo diferentes, fazendo coisas que só o Loki sabe fazer. Mas de todo jeito, esse primeiro episódio ele já foca muito nesse negócio do Loki ser um deus trapaceiro, cara. Eu gostei muito disso, porque a gente, como eu já falei aqui, a gente percebe que ele não é o mesmo Loki que morreu bonzinho. Então é legal a gente ver que ele é um Loki que ainda tem traços malvados, é um Loki sisudo, é um Loki que é muito arrogante, mas que ao mesmo tempo consegue refletir tudo que fez, e logo no primeiro episódio já se arrepende de muitas das coisas que fez, inclusive do seu último ataque anterior a Nova York. Eu sei que muita gente aí vai falar, nossa, mas o Loki ficou bonzinho em um episódio de uma série, mas cara, o desenvolvimento que eles deram pro Loki aqui é muito conciso, a gente consegue entender a motivação dele pra ficar bonzinho e a motivação dele pra se arrepender de tudo que ele havia feito de ruim até o atual momento. Então é uma forma muito pesada que eles fazem ele se arrepender. Eles colocam imagens ali do que teria acontecido com ele se ele não tivesse fugido ali com o Tesseract após os eventos de Vingadores Ultimato. Então é bem pesado e você consegue comprar a ideia. Eu sei que vai ter gente chata falando, não, mas eu não acho que ele tinha que ficar bonzinho tão rápido, mas ao mesmo tempo a construção do personagem aqui ela é fluida exatamente por causa disso. Então eu acho que nisso eles acertaram demais. Além do visual da série tá muito interessante, os personagens de apoio
apoio estarem muito legais. Essa série aqui é meio que um sci-fi com um pouco de Arquivo X, eles têm uma questão do mistério ali, com um pouco de viagem no tempo, então eles misturam bastante elementos de séries dos anos 70 junto com um visual também que compõe muito bem em tons de laranja e tons de verde ali que representam Loki, e eles também brincam bastante com a câmera aqui para mostrar que ele tá num mundo em que ele não entende, então às vezes a câmera ela fica numa diagonal, às vezes ela dá um 360, tudo para conversar com a narrativa que eles estão construindo. Então eu acho que nesse quesito eles acertaram demais. Sinceramente eu não tenho nada para falar de mal dessa série, porque eu simplesmente adorei os 2 episódios que eu assisti. Então eu acho que você que assistiu o primeiro episódio e falou, caraca, eu preciso de respostas, vai ficar muito louco com as respostas do segundo episódio. Mas nesse episódio a gente também é apresentado aos agentes da TVA, e a gente é apresentado à própria TVA. A TVA, para você que não conhece, é o Time Authority Variant, que eles cuidam ali da linha do tempo e eles acabam prendendo pessoas que estão bagunçando a linha do tempo. É explicado que a TVA foi criado pelos Guardiões do Tempo, então isso significa que a Marvel agora vai trabalhar uma nova entidade cósmica, espacial, mística, e esses Guardiões do Tempo aí, eles criaram a Timeline. A Timeline nada mais é do que a nossa realidade, a nossa única linha do tempo. Segundo explicado na série, pessoas que conseguem mexer com o tempo acabam tomando proveito disso e criando linhas do tempo alternativas. E isso acontece, lógico, com o caso do Loki, é por isso que ele é preso, porque o futuro dele era ter acontecido tudo o que aconteceu até os eventos ali de Vingadores Guerra Infinita. Mas, como eles voltaram lá em Ultimato e novamente ele bagunçou a linha do tempo, ele criou uma linha que estava fora dos padrões. Porém, a TVA não consegue reverter isso por algum motivo e eles acabam pegando o Loki para interrogá-lo e eles tentam resetá-lo ali, que é meio que um jeito de matar a pessoa e tirar ela da Terra. Ou da linha do tempo atual também, dependendo do ponto de vista do personagem. Tem personagens que são apagados da Terra aqui nessa linha do tempo e tem personagens que eles são resetados e voltam para o exato momento onde eles estavam. Mas o mais interessante da timeline aí que eles falam é que essa timeline, quando se bagunça muito, ela bagunça o multiverso. Então, em certo momento ali, eles até mostram várias realidades do Loki de outras linhas do tempo, mas eles também mostram realidades do Loki de outros universos. Então, aqui na série do Loki, como muita gente já especulava, inclusive aqui no canal eu falei bastante sobre isso, a gente tem as primeiras revelações sobre o multiverso que a Marvel está construindo. Como a gente muito bem sabe, Homem-Aranha 3 e Doutor Estranho 2 vão focar muito nesse tema, e eu acho que essa série também, inclusive, pode ter alguma ligação com esses filmes, mas isso eu vou deixar para falar nos próximos episódios. De todo jeito, depois do Loki ser interrogado ali pela TVA e descobrir tudo que estava acontecendo, ele é interrogado pelo agente Mobius, que é interpretado pelo grandioso Owen Wilson, que tá excelente aqui na série. Ele tá divertido, ele tá leve, e a química dele com o Tom Hiddleston funciona demais. O Tom Hiddleston por si só já rouba a cena em todos os momentos, mas quando o Owen Wilson está atuando com ele, é muito divertido. A química deles, ele parece meio que um fã do Loki, inclusive no momento ele fala que ele é fã do Loki, mas que ainda assim ele vai fazer o trabalho dele ali de separar as maluquices que o Loki faz. Inclusive, ele mostra um pouco do passado do Loki pro próprio Loki e a gente vê o Loki agindo como o deus da trapaça, coisa que a gente não viu muito no MCU. Eles até inclusive brincam com isso e falam, cara, mas você é o deus da trapaça e nunca fez nenhuma trapaça. E aí mostra o passado ali do Loki, ele mais ou menos nos anos 60, 70, brincando que tinha uma bomba num avião, mas na verdade era uma maleta de dinheiro. E aí ele se joga do avião, vai pra Asgard. É bem legal, e depois ele até fica meio sem graça, falando, não, foi uma aposta com o Thor isso aí, eu só fiz por causa disso, não gosto de fazer trapaça, meu negócio é matar gente. Mas como eu já falei com vocês, eles constroem muito bem essa redenção do Loki aí, das pessoas falarem, nossa, mas o Loki ficou bonzinho no episódio. Na sequência disso, ele vê toda a vida dele que teria acontecido sem ele ter sido morto. Então são imagens pesadas, como eu já falei, ele vê a morte da própria mãe, ele descobre que a morte da mãe dele foi culpa dele, e era uma informação que ele não tinha, porque ele achava que ele tinha mandado os elfos negros ali em Thor, o Mundo Sombrio, para matar o próprio Thor, e não é bem o caso. Então, a gente tem essa redenção do Loki, e aí
o personagem Mobius, né, o Owen Wilson, acaba chamando ele para participar de uma missão aí que a TVA tá tendo um problema em consertar as linhas do tempo. Meio relutante, o Loki aceita participar dessa missão porque ele gosta de sempre ter a razão, então ele fala que ele só vai ajudar porque ele quer ser a pessoa que vai descobrir e vai ganhar o mérito de ter descoberto o que aconteceu com as linhas do tempo que estão dando problema. E lógico que a série do Loki teria que ter um vilão icônico, e quem melhor do que o próprio Loki para ser o vilão da série? Mas não é o Loki principal que a gente tá acompanhando que é o vilão, e sim, a gente descobre ali que um Loki de uma linha do tempo alternativa. Nos próximos episódios a gente descobre quem é esse Loki, e cara, é um Loki muito foda, é um Loki que todo mundo tava especulando, é um Loki que todo mundo tava bem ansioso para descobrir, mas vocês só vão descobrir isso no segundo episódio, mas a resposta vai ser bem satisfatória para todos vocês que já estão esperando alguma coisa dessa série. Com isso, o primeiro episódio termina, mas eu queria ressaltar algumas coisas interessantes que eu vi nele. A primeira delas é uma referência ao Mephisto, ou ao meme do Mephisto. Como muitos de vocês sabem, os episódios de WandaVision brincaram muito com a gente falando que tudo aquilo era o Mephisto, virou uma piada na internet o Mephisto, todo mundo falava de Mephisto 24 horas por dia, eu inclusive falei muito de Mephisto nesse canal, e lógico, a primeira cena aqui da série já tem referência quando a TVA tá procurando o que tá acontecendo nessa linha alternativa do tempo. Eles veem ali numa igreja a imagem de um demônio, uma criança fala que quem fez tudo aquilo foi o demônio. Inclusive na sessão de imprensa que eu estava, uma pessoa virou e falou, cara, é o Mephisto. Aí a sala começou a dar risada e falou, não é o Mephisto, cara, relaxa. E realmente não é o Mephisto, porque não faz sentido nenhum o Mephisto tá nessa série. A gente descobre no futuro que essa pessoa é o Loki no final do primeiro episódio, então essa pequena referência foi muito legal e a gente começa a perceber o que a Marvel realmente quer fazer com os fãs e com essas séries, cara. Eles querem sim brincar com esse negócio da teoria, mas eles perceberam que o negócio do Mephisto foi tão ridículo e tomou proporções tão grandes que eles mesmos acabaram zoando isso dentro da série do Loki. Eu acho que foi uma escolha muito legal. Inclusive nessa bagunça aí do multiverso, a gente consegue ver algumas imagens bem interessantes. Em algum momento ali a gente consegue ver uma pequena aranha, a mesma ali que picou o Peter Parker do Tobey Maguire, cara. Então, eu acho que isso talvez possa ser um indício de Homem-Aranha 3 ou não. Eu preciso ver o episódio de novo, porque como eu disse, eu vi antes, não tenho acesso ao Disney Plus novamente para acessá-lo, então eu vou ter que esperar a estreia oficial para fazer um vídeo aqui confirmando se era realmente a aranha ali do Homem-Aranha, mas eu acho que foi uma referência bem clara. E por fim, uma referência muito legal que a gente tem aqui são os próprios Guardiões do Tempo, cara, porque pra quem não sabe, os Guardiões do Tempo, eles são meio que os criadores ali do universo, mas aqui a Marvel modificou um pouco a origem deles, colocando eles apenas como os Guardiões da linha do tempo. Então, isso acaba remetendo ali a um pouco da criação dos Eternos, porque muito se falava na internet que os Guardiões do Tempo teriam criado os Eternos e que teria toda essa conexão do Loki com os Eternos, mas acaba que não, acaba que eles acabam tirando essa conexão com os Eternos e provavelmente algumas respostas a mais dessa série do Loki vão ser dadas no filme dos Eternos, cara, porque por mais que a galera achava que os Guardiões do Tempo fossem aparecer ali nos Eternos, aqui fica bem claro que eles são um rolê alternativo. Eles criaram a TVA e eles criaram todas as pessoas que estão ali na TVA. Inclusive tem um diálogo do Loki com o personagem Mobius ali, na qual eles conversam sobre criação e o Loki fala pra ele que é ridículo ele acreditar que os deuses do tempo criaram ele. E aí o Mobius responde pra ele falando que é ridículo ele achar que Odin e Asgard existem. Então eles fazem um debate bem interessante sobre isso, desses dois personagens batendo cabeça e o Loki sendo esse cara mais cético, mas que ao mesmo tempo é um deus e que ao mesmo tempo questiona outras entidades. E cara, é simplesmente incrível. Os próximos episódios também estão muito legais. E agora eu quero saber de você, o que você achou da série do Loki, cara? Você gostou, você não gostou, você achou desnecessária ou você achou muito boa igual a mim? Eu já falo de cara que o primeiro episódio me conquistou muito, merece uma nota 10. O segundo episódio eu também achei muito bom, mas a gente tem outras coisas pra falar sobre ele. Bom, mas é isso, eu vou ficando por aqui. Antes de eu ir embora, eu só queria pedir pra você deixar o like e se inscrever aqui no canal, porque você me ajuda demais, e seguir a gente nas nossas redes sociais que estão aparecendo aqui em cima e com o link aqui na descrição, cara. Você também pode ouvir o nosso podcast, o Lampcast Podcast, que acabou de sair um episódio fresquinho ali, falando sobre Swift Off, a última série aí da Netflix, que estreou no dia 4 de junho, cara. Então vai lá, que o papo tá bem legal, e vai lembrar também que tem spoilers. Se você não assistiu, assiste primeiro a série, depois escuta o podcast. Bom, eu vou ficando por aqui, semana que vem eu estou de volta para falar sobre o segundo episódio de Loki e algumas outras teorias que eu já tô bolando aí. Um abraço e alright.